Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Graco Podcast, o podcast que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hoje a gente tem um papo sensacional, vamos tratar de alguns temas um tanto polêmicos, né, sociais, cristãos, e a gente está muito empolgado para conversar com essa pessoa, que vocês já sabem quem é, porque vocês já viram a thumb aí. Mas antes, eu quero fazer aquele pedido de sempre, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas para Cristo Jesus. Suzana Marques, que alegria ter você aqui com a gente, que alegria bater um papo com você. Muito obrigado, viu? Olá, Renan, eu que agradeço o convite. Ah, legal, legal. Suzana, a gente tem alguns papos bem importantes para bater, né? Nos últimos dias, inclusive, eu vi a repercussão que deu um certo tema, né? Mas antes, eu queria ouvir como que você se converteu, quando que você encontrou Jesus, como que foi esse processo. A gente sempre, quando vem um convidado novo, a gente pergunta, a gente quer saber como que foi esse encontro com Jesus. Eu sou Suzana Marques, né, para quem ainda não me conhece, enfermeira, mãe aí de 5 filhos, esposa do Diego, e há pouco tempo publiquei um livro, né, Fertilidade sob Ataque, sobre contracepção. E aí o meu processo, né, de conversão foi lá por volta dos 15 anos, mais ou menos, né, e comecei a caminhada com Cristo. Nesse processo houve algumas mudanças, né, de igreja, por mudar de estado, porque eu sou mineira, e aí fui para o Rio, interior do Rio, e comecei ali depois dos 18 anos a minha faculdade, na área da saúde, né, enfermagem, e logo em seguida, terminando a faculdade, eu me casei, no final de 2015, e a gente começou a estudar juntos, né, eu e o Diego a gente estudava, ele sempre ali me discipulando teologicamente, e fui aprendendo mais, conhecendo mais de Cristo, tentando buscar mais e mais conhecimento juntamente ali, né, com a minha área da saúde, enfermagem, tentando aplicar um ao outro, e essa aí foi a caminhada, né, até eu encontrar aí com o dilema dos contraceptivos. Que legal, que legal. Eu vi no seu perfil que está lá como cristã reformada, né? Você é de uma igreja reformada, é adepta da teologia reformada, como que é esse processo? Sim, então, quando eu me converti, eu não era reformada ainda, era de uma outra denominação, uma denominação independente. E aí quando eu conheci o Diego, né, conheci, consequentemente a teologia reformada, e a gente hoje é da igreja presbiteriana do Lago Sul, aqui em Brasília, e a gente está aí caminhando para futuramente estar com Cristo. Amém, amém. Nós somos muito inspirados pela teologia reformada e pelos grandes reformadores. E você comentou sobre o seu livro, né? Talvez foi o grande boom aí nos últimos meses, o lançamento desse livro, Fertilidade sob Ataque. E como que foi escrever esse livro? O que que te inspirou? Como que foi esse processo? Então, escrever esse livro para mim foi assim, eu falo que foi desafiador. Porque a gente, assim, aqui no Brasil, né, na literatura nossa, a gente tem pouquíssimo material disponível em relação a isso, né, aos contraceptivos, de forma, histórica, científica e teológica, Tá. né, esse estudo. A gente poder abranger, né, na visão teológica. Então eu busquei quase todo o material de fora, na literatura mais em inglês, né. Então foi bem desafiador, foi um processo, assim, bem demorado. Eu tive o conhecimento, por exemplo, sobre os contraceptivos poderem ser abortivos, isso foi em 2016 para 2017. Tá. E quando eu ouvi falar isso a primeira vez, foi no encontro, eu estava no Rio de Janeiro, tinha terminado a faculdade, e aí foi no encontro, assim, da igreja, as irmãs conversando, uma irmã falou: "Ah, mas o anticoncepcional é abortivo". Eu falei: "Gente, não, isso aí", né, pensei: "Isso aí é mentira, não tem nada a ver". E eu já estava usando, né, o contraceptivo. Eu falei: "Não, não tem nada a ver". E aí eu falei com o Diego na época, eu falei assim: "Ah, o fulano falou que o anticoncepcional é abortivo". "Não, não tem nada disso não". E continuei usando, né, o contraceptivo porque eu estava ainda com aquela raiz, feminista que eu tinha que estudar, passar um concurso, primeiro para depois ter filhos.
então estava ali fazendo o uso, né, da contracepção, mas surgiu aquele alerta. E nesse caminho eu engravidei tomando o contraceptivo. Aí eu falei: "Espera aí, né, como assim? Teve falha nisso daí". E aí fui estudando durante esses anos todos, né, sempre a gente estava lendo alguma coisa, pesquisando, e até que o ano passado a gente estava na França, e a gente tinha um acesso mais fácil nas literaturas de fora, e a gente falou: "Não, vamos, né, escrever", eu falei: "A gente precisa, escrever, fazer algo mais completo", porque assim, na nossa página, né, na rede social, a gente é muito restrito ao tipo de conteúdo, não dá para você colocar de forma muito densa, né, de uma forma muito assim, científica, teológica, histórica. Então eu falei: "É melhor a gente, né, elaborar um conteúdo, um livro que vai ter acesso para todos essa informação". Então, assim, desafiador, mas foi muito, assim, incrível, porque hoje eu tô vendo o resultado, né, de todo esse processo, esse investimento, porque não foi fácil, eu tive que abrir mão de horas de sono para poder estudar, porque com 5 filhos, não é muito fácil o tempo, mas é muito gratificante hoje, né, você pegar o seu livro e você ver todo aquele trabalho, todo aquele estudo e principalmente você ver os frutos surgindo, né, nas outras vidas. Legal, uau, glória a Deus, glória a Deus. Eu vi que você falou muito sobre colocar esse tema, por exemplo, à luz das Escrituras Sagradas, à luz da teologia. E como foi? Porque hoje, e até entrando em algo um pouco mais profundo, a gente, até no meio das mulheres cristãs, vamos colocar ali uma grande porcentagem, crê que pode, por exemplo, usar métodos contraceptivos, né? Pode usar métodos que são classificados como talvez abortivos também. Como que é, à luz das Escrituras Sagradas, esse tema? E como que você encontrou, né, esse embasamento bíblico? Então, estudando, né, nas escrituras ali, eu falei, né, deixa eu procurar mais, relacionado o que a palavra do Senhor diz, né, sobre a contracepção em si, né. E pesquisando sobre isso, eu falei: "Gente, mas espera aí, na Bíblia eu não tô achando nada sobre contracepção", né, sempre, assim, os textos bíblicos a gente vê sempre trazendo aquela importância de ter filhos, que os filhos são uma bênção, né, que o Senhor abençoa, né, a casa com os filhos. E aí, eu deparei com um texto, né, de Onã, que é muito conhecido no né, nas igrejas, e aí eu fui ver aquele texto sobre Onã e fui procurar a fundo, né, estudar, porque ali, né, Onã, ele chegou a praticar, né, o coito interrompido, então assim, o irmão dele faleceu, né, que era casado com Tamar, e ele deveria gerar descendência para o seu irmão, né, e ele não quis. E ele praticou o coito interrompido, e o texto fala que o Senhor o matou, né. E só que sempre ouvi dizer que isso era devido à lei do levirato, por isso que ele foi morto, né, não tem nada a ver com, fazer a contracepção. E aí eu fui buscar, né, o que que os teólogos, né, antigamente diziam sobre isso, o que que os pais da igreja, o que que Calvino falou. E aí quando eu me deparei, né, com a literatura Calvino, eu não achei o comentário, né, de Calvino sobre esse texto. E aí eu falei: "Uai, como assim?". Aí entrei em contato com a editora, né, porque não estava, né, o comentário desse texto. E aí a editora falou que ia verificar, porque eu peguei na literatura francesa e tinha um comentário. E o comentário dele era que, realmente Onan tinha sido morto devido por praticar contracepção, por não querer gerar descendência, né, por não querer ter filhos. Tá. E aí ele teria sido morto por isso. E isso é um comentário tanto na língua francesa e no latim. E no inglês estava omitido, mas agora já tem comentário, e a gente não tinha aqui, no português, né. E aí foi estudando sobre isso, que aí foi aparecendo mais coisas, surgindo, e aí eu fui vendo Lutero, e consequentemente vi comentários puritanos, e eu falei: "Gente, espera aí, então até, né, ali no século XX, era, assim, unânime que Onan tinha sido morto por realizar a contracepção". Tá. Então eu falei assim: "Eu preciso amarrar isso, né, eu preciso, agregar isso no livro, trazer esse discernimento à luz das escrituras sobre a contracepção".
Como que isso é abominável ao Senhor, né. Nossa, nossa. E você falou que até o século XX isso era, né, totalmente abominável para a igreja, né, para os pais da igreja, reformadores e por aí vai. Quando que ocorre essa mudança de chave? Quando que ocorre, essa questão mudar para a igreja, né, para as mulheres cristãs? Então ali, a partir ali no século XX, né, a gente tem uma atuação muito forte, né, que eu diria, assim, que é de uma das feministas mais bem-sucedidas, que é a Margaret Sanger, ela que idealizou a pílula contraceptiva, né. E aí, a gente tem documentos na história que ela começou a se envolver e se articular com esposas dos bispos anglicanos, né, com a igreja anglicana. Por quê? O que que aconteceu? Em 1930, teve a Conferência de Lambeth, que foi o primeiro documento da igreja cristã, né, autorizando a fazer a contracepção. Isso foi em 1930. Só que antes disso, Margaret Sanger já estava ali articulando com as esposas dos bispos. E a partir daí foi surgindo, né, uma teologia liberal, onde começa ali, abriu para contracepção, e aí a Margaret Sanger começa a manipular contatos dentro da igreja, porque o sonho dela era essa pílula e ela precisava de apoio também dos cristãos para que isso continuasse, né. Então a gente vê esse surgimento. E tanto é que hoje a gente vê, assim, essa teologia, né, por exemplo, da igreja anglicana, que é uma igreja que ordena mulheres, que faz, casamentos homossexuais, que ordena, homossexuais. Então isso veio essa virada de chave veio aí no século XX, juntamente com a Margaret Sanger, né, articulando tudo isso, e buscando esse apoio, né, no meio cristão. Nossa, e você encontrou muita resistência para introduzir esse tema novamente para a igreja? Porque apesar de ser no século XX e ser recente, hoje é difícil nós encontrarmos talvez pessoas dentro da igreja e está crescendo, glória a Deus, nesse movimento de entender que Deus ama a vida e nós não podemos abortá-la, mas você encontrou muita resistência? Sim, encontrei, assim, bastante resistência, Renan, porque, assim, pra gente aqui é algo novo, né, pra gente é algo muito novo isso, porque por mais que seja um pensamento do século XX, tem pouco tempo, né, assim, digamos, porque todo o século passado era totalmente diferente. Mas está muito enraizado, né, esse pensamento de que é normal você, usar contraceptivos, que é normal você fazer contracepção, que isso é responsabilidade, né, você ter essa preocupação. Então, esse pensamento foi muito enraizado. Eu falo, né, para o Diego, a gente sempre conversa sobre isso. Eu cresci ouvindo isso, né, eu cresci ouvindo que eu precisava, estudar bastante, me formar, e aí ter uma carreira, né, ter independência financeira, e depois sim casar e ter filhos, né, no máximo ali 1 ou 2, porque filho é trabalho, é gasto. Então eu cresci ouvindo isso não só dentro de casa, também ouvi isso muito dentro da igreja quando eu estava estudando, não que seja, né, errado, claro que não, eu acho assim, que a mulher tem sim que estudar, a gente tem que se procurar mais conhecimento, né, crescer e não tem problema quanto a isso, só acho que uma coisa não anula a outra. Então quando, né, esse meio cristão aborda isso, né, de você ter que estudar, de você ter que se formar, que os filhos vão atrapalhar isso, é como se estivesse anulando a fertilidade da mulher, né. Eu vou colocar aqui no cantinho, espera que depois, lá com seus 30 anos, 30 e poucos, que você já conquistou tudo, né, aí você pensa em ter filho. Só que a gente tem um relógio biológico, né, que não dá para esperar. Então a gente acaba depois, muitas das vezes, pagando um preço por isso. E aí essa mentalidade hoje é muito forte dentro da igreja, muito forte. Até porque, como eu te falei, esse comentário, por exemplo, do texto de Onã, né, é totalmente hoje diferente dos séculos passados, entendeu? Sim. Então muitas pessoas, hoje muitos pastores, muitos líderes, eu até falei isso para o Diego recentemente, que eles, né, falam da contracepção, de usar a pílula. Outro dia mesmo, uma seguidora falou comigo que no curso de noivos, o pastor já falou: "Olha,
vê o contraceptivo, espera 2 anos, né, não tem problema. Mas eu acho que é muito por falta do desconhecimento, né, falta de conhecimento mesmo, em relação a isso, que a gente precisa trazer de volta. As pessoas acabam não buscando, né, informação tanto teológica quanto científica e acaba seguindo vozes de massa, né. E isso está influenciando muitas pessoas dentro da igreja. Suzana, nos últimos dias, eu vi a questão com o pastor Marcos Granconato, né, a repercussão que deu. Explica pra gente um pouco como que foi isso, por que que deu tanta repercussão o tema e reforçar o seu posicionamento diante desse tema tão importante. Sim, essa situação para mim foi bem delicada, foi, assim, algo totalmente inesperado, porque, assim, eu não sou de expor em debates, né, eu não assim, eu sempre tô ali trabalhando na minha página ali, colocando o meu conteúdo, e quando o pastor Marcos Branconato, né, disse na igreja dele que não tem problema o casal cristão não querer ter filhos, né, ele não falou assim: "Ah, não tem problema o casal cristão não ter filhos", né. Claro, vai ter casais que não vai ter filhos por questão de infertilidade, né, é uma questão. Mas ele disse que não tem problema o casal cristão não querer ter filhos, né, que pode evitar. E aí, isso pra mim surgiu assim, eu falei assim: "Gente, como assim, né?" Porque ele é um pastor, é um homem de Deus, né, assim, ele é muito sério, e tem muitas pessoas que ouvem ele, né, porque realmente a palavra dele é uma palavra bíblica, né, ensina a palavra, ele tem uma igreja séria, são anos de ministério. E eu falei: eu preciso, trazer à luz das escrituras o que ele disse, tá de forma equivocada, que não é isso, sobre esse assunto não é isso que a palavra do Senhor ensina". E aí eu gravei um vídeo, iniciei meu vídeo já falando que de em hipótese nenhuma eu queria atacar, né, o pastor, a família dele, ou a igreja, o ministério dele. Meu intuito era somente trazer a verdade em relação a essa posição do casal cristão ter ou não ter filhos. Eu fiz esse vídeo e infelizmente, o pastor ele não recebeu de uma forma, muito amorosa, e aí ele destilou um comentário bem, assim, constrangedor para mim no meu vídeo, né, as palavras dele foram, assim, palavras bem duras, ele chegou a me ofender, e eu respondi ele, não ofendendo, mas que eu queria trazer a verdade para quem quisesse saber, para quem quisesse ouvir, aprender e escutar, né. E aí, consequentemente, num domingo na igreja dele, no domingo à noite, ele fez uma pregação de 1h10, se não me engano, e na verdade, me desculpa, antes disso, ele falou nessa pregação, eu acho. Agora eu não não me lembro muito bem, porque foi tanta confusão, mas ele fez falando das pílulas, né, ele falou teve esse vídeo que ele falou das pílulas contraceptivas, ele falou que é apenas um comprimidinho que não tem problema nenhum tomar e que tinha na história que era abortivo, mas não é nada comprovado cientificamente. Foi assim que ele falou, né. Mais ou menos essas palavras que ele quis dizer nessa pregação. Foi nessa pregação de 1h10. E aí ele falou bastante também, né, das pessoas que foram, contra-argumentar ele anteriormente. E eu recebi essa parte do vídeo. Mandaram pra mim e falou: "Suzana, assiste esse no 20º minuto isso aí". Aí quando eu coloquei, ele fala sobre contraceptivo, eu falei: "Gente, não dá pra aceitar isso, não posso". Porque eu tô nessa área já há alguns anos, Renan, então assim, eu tenho estudado isso há um bom tempo. Eu tenho praticamente, né, respirado os contraceptivos aqui, e buscando isso à luz das escrituras, sempre buscando, né, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse, trazer o conhecimento, me ajudar nessa caminhada. E aí eu fiz um vídeo rebatendo ele, que ele disse que não é abortivo, e eu abordei ali os mecanismos, expliquei de forma, né, mais técnica, para quem também quisesse, né, saber o que estava acontecendo, pudesse assistir e acompanhar. E novamente, infelizmente, ele não gostou e derrubou meus vídeos, derrubou.
Infelizmente eu fui censurada, que eu acho que foi, assim, muito desconfortável, porque a gente que é cristão, né, nós cristãos, acho que a gente não tem que, ter esse tipo de atitude, né, a gente precisa conversar, dialogar. A gente não vai concordar 100%, né. Tem nós que eu vou falar que você, Renan, não vai concordar comigo. Nem por isso você vai me xingar ou você vai me censurar e vice-versa. Tem coisas que você vai falar e eu não vou concordar, mas a gente expõe, a gente conversa e vamos buscar. O que a gente está buscando é o mesmo objetivo, que é a glória de Deus. Respeitar a pluralidade do corpo, né, o corpo é plural, e existem diversos pensamentos. Exatamente. Então, assim, eu imaginava que seria por aí, né. Ele falou, eu coloquei o vídeo dele com todo o respeito, abordei ele de forma técnica sobre os contraceptivos. E a minha intenção era somente essa, né, trazer esse conhecimento para as pessoas, assim como está no meu livro. E aí ele teve essa reação que foi, assim, bem desagradável, né, mas enfim, continuei com o meu trabalho. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção foi a questão, científica, né, porque até aqui a gente falou muito de questões teológicas, mas para uma mulher, por exemplo, que não é cristã, como que ela pode ter a convicção, de que aquilo que ela está fazendo é, na verdade, um método abortivo, ela está matando uma vida, cientificamente, como que funciona? Então, para eu trazer, né, isso, para elas poderem entender, eu preciso falar, né, expor os principais mecanismos de ação dos contraceptivos, né, os contraceptivos hormonais e inclusive o DIU. Então, eles têm 4 mecanismos de ação. E aí, tem 2 mecanismos dele que atua antes da fertilização, que não tem problema nenhum, né, não teve fertilização, ele vai atuar na fertilização, como por exemplo, a pílula combinada, né. O principal mecanismo de ação dela é inibir a ovulação, ou seja, né, o ciclo menstrual, a mulher ela se prepara nesse ciclo para ovular. Então ela tem liberação de hormônios para poder estimular os folículos no ovário e ter ali o rompimento e ter o óvulo para ver a fecundação. Então, o ciclo gira em torno disso, né, para gerar uma nova vida. O contraceptivo, o principal, mecanismo dele vai agir porque esses hormônios que ingere, que é o estrogênio e progesterona, da pílula combinada, por exemplo, vai inibir essa ovulação. E é meio que como se o cérebro entendesse assim, né, ele libera hormônios, né, como o FSH, por exemplo, para estimular a produção e romper os folículos, é como que se ele entendesse: "Não, já tem bastante estrogênio e progesterona, né, não preciso, liberar mais FSH e LH". E aí o folículo não amadurece e não tem a liberação do óvulo. Beleza, tudo bem, esse é o primeiro mecanismo. Não tem problema nenhum. O segundo mecanismo, ele atua ali no colo do útero, que é o espessamento do muco cervical. Porque esse muco, né, quando a mulher vai ovular, esse muco, ele fica favorável para a entrada do espermatozoide e aí ter a fecundação. Só que com o uso dos contraceptivos hormonais, esse muco, ele fica espesso, ele fica mais hostil, para que seja uma barreira com que o espermatozoide não consiga passar. Então não tem aquela viabilidade para o espermatozoide. E tudo bem, né, não teve fecundação. Só que agora a gente tem um terceiro mecanismo. Caso, né, a mulher, tenha ovulação e esse mecanismo, né, e ainda o colo do útero, né, o espermatozoide consiga passar e ter a fecundação, ou seja, né, a concepção, a vida, esse endométrio que vai receber o embrião, ele fica hostil. Por quê? Né, no período menstrual, no ciclo, esse endométrio, que é a camada interna do útero, ele se prepara para poder receber o embriãozinho, que vai se fixar ali, vai receber os nutrientes, né, e ter a gestação. E o contraceptivo, ele atua nesse endométrio, que fica totalmente desfavorável ao embrião. Então fica pobre em nutrientes, fica uma camada fina e ele fica hostil. Então quando o embriãozinho chega para se fixar, ele não consegue. E aí acontece o quê? O que a gente chama de aborto invisível, aborto oculto. A mulher ela menstrua
e ela acaba ali, infelizmente, né, perdendo o embrião, que é uma vida, que é a imagem e semelhança de Deus. Então aí a gente já tem uma vida. E muitas das vezes, né, quando isso acontece, a mulher não sabe, É isso que eu ia perguntar, na maioria dos casos as mulheres nem sabem, né. nem sabe, não sabe disso, né. E aí, depois desse mecanismo, a gente ainda tem um quarto mecanismo, que é o problema também para nós cristãos, principalmente, né, que crê que a vida, né, começa na concepção, que crê, né, que o aborto é um assassinato, que esse mecanismo ele vai atuar nas tubas uterinas, que é como aquele é um caminho que liga o ovário até o útero. E esse caminho, né, que são as tubas uterinas, ele tem cílios, e esses cílios, ele tem uma motilidade. Então, a fecundação que eu encontro, né, do espermatozoide com óvulo ocorre ali dentro das tubas uterinas. Então, quando encontra que ocorre a fecundação, a motilidade desses cílios e juntamente uma leve, né, uma suave contração, né, ali da musculatura da tuba, vai empurrar, né, esse embriãozinho para o útero para que ele possa, né, se fixar e ocorrer, né, ali o crescimento. Só que os contraceptivos atuam também nessas tubas uterinas. E aí, o que que pode acontecer? É triste, né, mas infelizmente, a gente tem isso em larga escala, só que agora a gente precisa, né, passar esse conhecimento. Então esse embriãozinho, que forma ali, né, a fecundação, aí tem o zigoto, assim, são vários nomes, só que eu falo assim, o embrião para ficar mais fácil de entender, né, que é a vida. Mas forma os zigotos, blastômeros, né, amora, blastocisto. E aí esse embrião, ou ele vai ficar ali na tuba uterina, que ocorre gravidez ectópica, que a gente, né, costuma ver, ou então ele pode chegar no endométrio fora da janela de implantação, que a gente chama, porque tem uma janela de implantação. Esse embrião ele chega ali em torno de 5 a 6 dias para se implantar. Tá. Então essa motilidade dos cílios pode o quê? Retroceder. Ele não vai chegar a tempo para se implantar. E aí ele perde esse tempo de implantação no endométrio. E aí acaba o quê? Gerando o aborto, né, o aborto oculto, que a gente fala. E sem mesmo a usuária saber, né, do contraceptivo hormonal ou do DIU hormonal, que ocorreu essa perda, né, essa eliminação de uma vida. Então, a gente muitas das vezes, Renan, a gente se choca muito com o aborto cirúrgico, né, que é aquele aborto que faz com 28 semanas, com 12 semanas e assim, realmente é chocante, é duro a gente ver esse assassinato como, assim, algo, né, tá ficando normal, em alguns países já é muito normal, mas a gente precisa, falar essa verdade, porque é uma vida e é um aborto também, né, a gente está eliminando um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Então por isso que eu, assim, eu me empenho para trazer essas verdades, porque a gente precisa, né, que as pessoas, mesmo que não enxergam, né, não tô vendo o aborto, mas ele está acontecendo, ele pode acontecer. E o que me traz muito aqui é que talvez, né, e não sei se você vai concordar com essa frase, mas usar métodos contraceptivos é ser um assassino de uma vida, né? É assassinar uma vida. É até pesado, é até forte, mas é o que acontece, né, na prática. É, exatamente. É pesado, mas assim, é o que pode acontecer, né. É o que pode acontecer. E aí, até usando esse pode acontecer, quando, por exemplo, o embrião, né, algumas perguntas mais técnicas, quando o embrião ele passa por esse processo, né, vamos supor que ele venceu ali essa fase, pode ter uma dificuldade na gravidez por conta do uso dos contraceptivos ou não interfere? Se ele passou por essa fase, é uma certeza que ele vai crescer saudável, bem? É, assim, se ele passou, né, por isso, ele vai ali crescer, vai nutrir, o embrião, vai gerar ali, mas assim, pode acontecer, né, intercorrências nessa gestação, que pode sim, ser de uso de contraceptivo hormonal, ou mesmo pela qualidade de vida da mulher, né, então assim, não dá pra gente falar assim exatamente, né, que sim, nem que não, mas pode sim ter consequências, né. Consequências, ruins devido ao uso desse contraceptivo,
mas quando ele passa dessa fase, né, que acontece, aí venceu, né. Eu sou exemplo disso, porque eu usei durante quase 15 anos da minha vida os contraceptivos, né, hormonais, e engravidei usando contraceptivo, então, assim, tem falhas, né, as pessoas falam assim: "Ah, mas isso para acontecer isso é muito improvável". Gente, não é assim, né, a gente tem que pensar, é um mecanismo que tem falha. Eu, por exemplo, eu engravidei tomando e tomava de forma correta, né, porque mesmo você tomando todos os dias de forma correta, no mesmo horário, ainda assim existe falha no mecanismo, né. Então eu sou uma prova viva disso, meu filho tá aí de 6 anos e foi com uso de contraceptivo. Olha, olha, que legal, que legal. Eu vou te provar em um minuto que você precisa fazer suas matrículas aqui na Escola Grapo. Por apenas R$ 17 ao mês, você vai ter acesso a um dos cursos de teologia mais completos do Brasil. É isso mesmo. Você vai receber aí na sua casa, com frete totalmente gratuito, o manual bíblico Bíblia em 6. Mais de 272 páginas explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Os grandes temas das Escrituras Sagradas estão aqui destrinchados, explicados para você mergulhar nas Escrituras Sagradas. Além disso, você vai ter acesso à nossa plataforma de ensino com mais de 10 horas de conteúdo, aulas gravadas, suporte dos professores, e-books de cada aula, certificado após você concluir. E mais, se você fazer sua matrícula hoje, você vai ganhar de maneira gratuita o curso A História da Igreja. É isso mesmo, tudo isso por apenas R$ 17 ao mês. Matricule-se e vem crescer na graça e no conhecimento. E uma coisa que eu queria também perguntar é se duas coisas, na verdade. A primeira é, você crê que o uso dos métodos contraceptivos revelam pessoas que não confiam plenamente no Senhor, que querem assumir o controle da situação? Essa é a primeira. A segunda seria a questão de, não só a questão do feto, né, de afetar o bebê e ser abortivo, mas também a mulher. Os métodos contraceptivos causam problemas de saúde para as mulheres? Sim, então, esses métodos que eu não falei aqui, mas, no meu livro tem capítulos falando sobre isso, sobre, né, as consequências do uso desses métodos contraceptivos na saúde da mulher, e isso é, assim, é comprovado de forma cientificamente, são, assim, larga escala, né, AVC, acidente vascular cerebral, Não. é um aumento muito grande de câncer de mama, trombose, então depressão. Casos de depressão. Então a gente tem consequências, eh, terríveis com o uso desses hormônios na saúde da mulher, né. E a gente nota isso. Hoje eu recebo, por exemplo, muitos, assim, testemunhos de mulheres que começaram a ter uma vida totalmente diferente depois que abandonou o contraceptivo, porque a gente tem aquela mentalidade ainda que é, sim, é só um comprimidinho, né, como se eu estivesse tomando uma água com açúcar, não tem problema nenhum. Infelizmente, a gente ainda, assim, quando começa a usar, você ainda não tem esse conhecimento que você está tomando uma bomba de hormônio, um remédio que você vai ter consequências futuramente, né, e sem muitas das vezes sem, né, muitas das vezes não, sem a necessidade de tomar, porque hoje a gente tem diversos tratamentos, doenças, né, que as mulheres têm, como a SOP, endometriose, que não necessariamente precisa fazer uso do contraceptivo hormonal. Então, assim, eu mesmo, por exemplo, eu tenho problemas, assim, na minha saúde que eu acredito, não posso afirmar que seja consequência de longos anos de uso de contraceptivo hormonal. E sem contar também a questão da libido, que muitas mulheres também reclamam isso comigo, né, esse problema de libido no casamento, com o marido. Eu falo: "Gente, larga esse trem, esse contraceptivo aí, isso daí que tá acabando com o relacionamento de vocês", né. Hoje a gente não tem comprovadamente isso, né, de forma científica essa questão da libido, mas, pelos relatos, tudo leva a crer que influencia de forma muito grande nos relacionamentos, né. E tanto é que realmente depois que para, tem uma transformação total, a mulher fica muito mais bem disposta, né, essa questão da depressão também que influencia. E a outra pergunta, né, que você me fez sobre usar os contraceptivos. Seria a falta de confiança em Deus, né? Sim, então, né, a questão, assim, dos contraceptivos eu nem levo muito, assim, em consideração a questão do contraceptivo hormonal, que a partir do momento que você tem o conhecimento que ele pode ser abortivo, nós que somos cristãos,
né, eu creio que é uma prática que você já vai deixar de lado. Eu estou usando um comprimido, tomando um comprimido que pode ser abortivo. Então eu já vou deixar essa prática de lado. Mas eu acredito, né, que, casais cristãos que entende que não necessariamente querem ter filhos, né, que não entende que os filhos é algo dado pelo Senhor e que a gente tem que crer, que o sustento vem do Senhor, eu acredito, ele está totalmente equivocado no que diz as escrituras sagradas, né, porque a gente sabe que o Senhor ele é soberano, e ele é o Deus que dá a vida e tira a vida, somente ele, né. Então a gente tem que ter, né, essa dependência na prática do Senhor, e não somente na fala, na teoria, né, que a gente fala: "Ai Senhor, eu creio na soberania de Deus, a minha vida está no controle de Deus", a gente fala muito isso, né, "A minha vida, está no controle de Deus", mas será que está mesmo, Renan, no controle de Deus, né? Porque quando, né, nossa vida está no controle de Deus, a gente não pode separar em departamentos. Isso aqui eu coloco no controle de Deus. Mas a minha fertilidade, Eu vou dividir com ele, né. eu vou deixa eu ajudar ele aqui, porque isso aqui acho que ele não vai saber muito bem. Então assim, a gente precisa, exercitar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, porque se Deus dá, ele capacita. Verdade, né, a questão toda é que não só nessa área, mas o que eu tenho visto, né, no meio cristão, é que nós confiamos em Deus, na soberania dele até certo ponto, né, até o que nos agrada, até o que não vai, mudar o nosso estilo de vida. A partir do momento que muda o nosso estilo de vida, quebra aquilo que eu tenho, como, o ideal, né, quebra aquilo que eu tenho como certo, aí eu falo: "Não, acho que Deus vai só até aqui, a outra parte eu comando, a outra parte eu cuido". E uma das áreas mais afetadas, querendo ou não, é essa questão de filhos, né. Eu vejo muito, a gente trabalha muito com jovens, e tanto homens quanto mulheres, aqui na cidade de Barueri, em São Paulo, e nós vemos muitas falas, né, que vão na contramão daquilo que as escrituras sagradas nos ensina, né. Eu quero, principalmente mulheres, eu quero me formar na faculdade, eu quero conquistar isso, né. A gente enfrenta até casos de mulheres falando que não quer mais casar, porque ela é independente e ela consegue lidar com tudo sozinha, né. E como que é lidar com isso para você? Como que é ouvir, talvez, essa nova geração, indo na contramão daquilo que as escrituras sagradas está nos revelando? Isso, assim, a gente ouve muito isso, né, Renan, infelizmente. Assim, quando eu ouço falar, né: "Ai, eu não quero ter filhos, eu não tenho vontade de ter filhos", eu falo: "Gente, pra isso a gente tem um caminho, né, se você não quer ter filhos, você não casa". É exatamente assim, simples, é o celibato, né, "Não quero ter filhos", então você não vai casar. Não precisa casar, não precisa ter filhos, né, permanece solteiro. Mas a partir do momento que você vai casar, que você quer casar, quer constituir uma família, você precisa entender que os filhos são a consequências, né, são a consequência do ato sexual, né. Muitas das vezes você quer separar a união da procriação, né, ali do ato sexual, que só o prazer, né, sem o compromisso, sem a responsabilidade, sem a procriação, e não é. É unitivo e procriativo. Tanto é que, assim, né, o povo de Deus ele cresce, né, através da procriação, né, através do crescimento do seu povo, né. E, assim, claro que pelo evangelismo, né, da gente evangelizar e de pregar, mas a gente também vai crescer o reino de Deus procriando, tendo filhos. E aí a gente precisa trazer isso de volta, essa mentalidade. E é o que eu falo muito também, Renan, que, assim, não tem problema você estudar, não tem problema você, né, querer trabalhar, uma coisa não anula a outra. Você só precisa entender que você precisa saber o lugar das coisas, né, a partir do momento que eu caso, qual que é a minha prioridade? A minha prioridade é minha família, é o meu lar, é o meu marido, consequentemente, meus filhos. Mas isso não impede, né, de ter um trabalho. Por exemplo, né, eu trabalho nas redes sociais. É um trabalho intenso, é um trabalho que demanda. Então, eu coloco esse trabalho de acordo com a minha rotina, de acordo com que não vai afetar
os meus filhos, e não vai afetar o meu marido, mas eu estou trabalhando, eu estou estudando, entendeu? Todo momento eu tô lendo, eu tô pesquisando, eu tô me especializando na enfermagem, então a gente precisa ter esse pensamento. Muitas das vezes essa geração pensa que se você ter filho, você não vai poder estudar, você não vai poder, fazer mais nada, você não vai poder nem se cuidar, tem isso também. Parece que a vida vai acabar, né, o filho fosse destruir a vida, né. Exatamente, vai destruir minha vida, vai destruir meu corpo, e não quero isso pra mim, vou ficar horrorosa, vou ficar acima do peso. E assim, e a realidade não é essa, né, a realidade não é essa, as escrituras traz pra gente, né, os filhos são bênção, né, o Salmo 127, eu acho muito lindo, né, que lá fala, né: "A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão". Então, a palavra diz, né, o que que é a nossa herança, né? É a nossa casa, é a nossa carreira, é meu casamento? Não. A herança que Deus nos dá são os filhos, é galardão. E aí ele continua, né, com flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, assim, não tá falando, nossa, que triste o homem que enche a sua aljava, né? Que triste o homem que tem filhos, nossa, como que ele sofre, né? Como que a mulher sofre. Não, a palavra diz: "Feliz o homem que enche ele a sua aljava", né, a flecha, né, como era antigamente como uma arma, né, a ser lançada, e assim são os nossos filhos. Uau, uau. E uma coisa que você falou, né, que o povo de Deus avança conforme eles também têm filhos, né, o crescimento. Eu vi recentemente uma pesquisa que o Islã é a religião que mais cresce em números atualmente. E muito por conta de mulheres, né, uma cultura, obviamente, que com muitas deturpações, muitos erros, mas homens e mulheres que têm diversos filhos, né, eles aceitam essa fertilidade, enquanto muitos cristãos ou querem um, dois no máximo, ou às vezes nem querem ter, né? E a gente precisa entender essa responsabilidade de fazer o povo de Deus crescer, né? Exatamente. Falando um pouco mais sobre o seu livro, caminhando aqui para o final, quais são as 3 partes que você mais gostou de escrever e que você considera que é as mais importantes aí do seu livro? Ai, é difícil, assim, colocar exatamente, assim, 3 partes, porque, foi muito assim, eu mergulhei de cabeça, né, nesse livro. Então, eu tenho um amor muito grande nessa área da contracepção, dessa área mais técnica, científica, e por ter feito a faculdade, apesar que, assim, na faculdade eu não cheguei a conhecer, infelizmente, esses mecanismos. E aí eu tive que estudar muito, ler muito, e eu gosto muito, né, disso, e trazer essa verdade, esse conhecimento ao acesso, de todos, isso para mim assim, é lindo, é gratificante, mas também tem a questão teológica ali, né, principalmente essa parte do texto de Onã, que você crescer, você ouvindo uma coisa, e quando você vai pesquisar a fundo, quando você vai buscar a história e você vê que não é aquilo, então essa parte aí pra mim também que eu faça, né, esse assim, abordo, né, esse texto e trago o que realmente, né, sempre foi defendido na história, e aí a partir ali do século XX que muda, isso pra mim também, assim, é muito eu foi muito amor por isso, né, então assim, é uma parte que eu gostei muito e que eu acho, assim, também que as pessoas que estão lendo pelo testemunho, pelo que elas estão falando pra mim, tem sido também algo, assim, revelador pra elas, e foi muito, assim, gratificante mesmo, assim, eu sabe, trazer isso, porque eu sei que é algo que não veio de mim, né, que não é pela capacidade, mas sim porque eu creio que o Senhor, com o seu Espírito Santo, me iluminou, né, me deu os recursos e trouxe isso à luz que a gente precisa resgatar, né. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Para quem quer adquirir seu livro, como que ela pode fazer? A pessoa, Suzana, quero comprar, quero ler, quero mergulhar cada vez mais nesse tema. Como que a pessoa pode achar aí? Então, eu tô vendendo ele pela Amazon, né, e essa semana agora a gente aí tá com promoção, que legal, no Dia dos Namorados, né, porque se tá namorando já tá aí pra casar. É, isso é verdade. Então já precisa casar já bem preparado,
ter esse material é excelente, bem de peso aí para você ter certeza, como a gente falou, como eu falei, né, se não quer ter filhos, então não vai casar, mas e aí a gente tá com uma, promoção na Amazon, né, com um desconto para adquirir o livro, e eu acho que é um ótimo presente para se já se preparar para o casamento Que e legal. para os casados também, né, aproveitar a promoção e trazer esse conhecimento, né. Que legal, que legal. Nós já colocar também na descrição aqui do vídeo o link para a galera ir adquirindo a promoção. Vai ser muito importante. Suzana, obrigado. Foi muito bom esse bate-papo, muito bom. Passou rápido, né? Mas para a gente foi muito legal aprender. Eu mesmo, enquanto eu estava ouvindo aqui, estava aprendendo muito e sendo muito edificado por ensinamentos bíblicos, né? Mais do que ciência, mais do que questões sociais, questões bíblicas, né? O amor do Senhor pela vida. Então eu queria muito te agradecer por ter aceitado aí conversar com a gente. Eu que agradeço, Renan, a oportunidade. Para mim, assim, é um privilégio poder falar sobre esse assunto. Eu sei que através de vocês a gente vai poder alcançar mais gente, trazendo esse conhecimento à luz das Escrituras, porque o nosso objetivo é esse, né? É glorificar o nome de Deus, é expandir seu reino. E essas oportunidades a gente tem que aproveitar para falar do Senhor, para trazer esse ensinamento, né? E muito obrigada mesmo pelo convite. Ah, a gente agradece. Deus abençoe. É isso, gente. Esse foi o Graco Podcast de hoje. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus.